Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola conhecida como a figueira estéril. Isso está em Lucas, capítulo 13, dos versículos de 6 a 9. Há um contexto que levou à apresentação das parábolas. Isso está em Lucas 13, dos versículos de 1 a 5, que vamos apresentar agora o contexto. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então Jesus aproveita esse entendimento que havia no povo judeu, de que quando se morre de uma morte trágica, é porque cometeu algum pecado ou que se sentia culpado por alguma coisa. Ali eles se referem aos galileus, onde certamente revoltosos receberam aí os soldados de Pilatos que os mataram. Pilatos não se envolvia, os romanos não se envolviam nas questões próprias do povo, mas quando entre eles atacavam os soldados de Roma, ou faziam movimentos contra o poder de Roma, aí sim, eles mobilizavam e atacavam os revoltosos, como deve ser o caso aqui dos galileus. Mas uma morte trágica. Então eles atribuíam isso a serem estes galileus pecadores. E ele se refere também não só aos galileus, mas ele traz para os judeus também, de Jerusalém. Quando caiu a torre de Siloé, matou 18, foi uma tragédia ali para a cidade, e eles entendiam que aqueles 18, por morrerem de maneira trágica, eram culpados de algum pecado que teriam cometido. Na verdade, esta crença veio desde o entendimento do primeiro mandamento, quando Moisés apresenta ali, deixa eu ver o texto, vocês vão ver como é interessante que este entendimento da lei de causa e efeito, que se transformou numa crendice, partiu há muitos momentos, tanto na lei quanto nos profetas, que esta questão de causa e efeito está presente, mas é mal compreendida pelo povo. Olha só o primeiro mandamento, onde isto aparece, essa causa e efeito, olha só. Não os adorareis. Está falando das imagens esculpidas. Primeiro mandamento. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta gerações daqueles que me aborrecem. Eu uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E assim há inúmeras outras passagens, tanto na Torá como nos profetas, que ressaltam essa questão de causa e efeito, mas que levou a um entendimento distorcido. Jesus aproveita e traz a questão que aquele tipo de morte trágica
que eles atribuíam a serem pecadores ou serem culpados, não é disso que Jesus está falando. Se não se arrependerem, estarão sujeitos a esta lei de causa e efeito. Arrepender-se é deixar de praticar o pecado, não é? E cumprir a lei de Deus, como diz ali, o primeiro mandamento. Muda a sua vida. Ele está se referindo aí ao povo judeu como um todo. Porque o que acontece? Nós vemos no livro A Caminho da Luz, onde o Espírito Emmanuel nos conta detalhadamente como este povo, os hebreus, vieram exilados de Capela, do planeta lá, que gira em torno do Sol de Capela. Eles vieram exilados aqui para a Terra. E eles se comprometeram com Jesus a levar a se responsabilizar pela divulgação do Deus único. E foi exatamente o que o povo hebreu fez. Eles foram firmes na manutenção da ideia do Deus único entre povos idólatras. Então, mas quando veio Jesus, que era o Messias que ele tinha prometido a eles não o reconheceram e o recusaram. Então Jesus está falando não só dos galileus, não só dos que habitam em Jerusalém, mas está falando do povo hebreu como um todo. Se não se arrependerem, porque os fariseus e os doutores da lei viviam questionando Jesus, até procuravam matá-lo, não é? Jesus tinha acabado, neste momento, de fazer a apresentação aos escribas e fariseus, não é? Do discurso dele dos 7 ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quer dizer, já estava consolidado que os representantes do povo hebreu, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os sacerdotes, não aceitavam o Messias, Jesus como Messias, se recusavam. Então Jesus apresenta esta parábola, relacionando a figueira ao povo hebreu. Olha só a parábola. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, senão, depois a mandarás cortar. Os ensinos de Jesus, eles têm aplicação aos indivíduos, a nós em particular, cada um de nós se aplica esta lição, mas se aplica também à coletividade. Eu vou me ater a este aspecto, que esta parábola se refere à coletividade do povo hebreu. Ali já povo judeu, né? Então o que acontece? Um certo homem, aqui está se referindo a Deus, um certo homem tinha uma figueira, povo hebreu, plantada na sua vinha, no meio do povo da terra, que é a vinha, não é? A vinha há de frutificar e daí se extrair o suco, que é a espiritualidade do povo. Então, a figueira, e foi procurar nela fruto, não o achando. Quer dizer, Jesus não encontrou repercussão no povo judeu. Os seus representantes maiores o recusavam de maneira feroz. Tinha sido convencionado com Jesus antes de eles começarem o seu roteiro de reencarnações na Terra, de que eles
levariam a notícia dos Deus únicos e aguardariam a vinda do Messias. Quando ele veio, o recusaram. Então, daí ele disse também ao vinhateiro, este vinhateiro é Jesus, é o que cuida da vinha, que cuida do povo da terra, que há de receber então os cuidados do vinhateiro, não é? E ali então, para que dessem fruto e do fruto fosse extraído o suco, o sumo, não é? Que é o símbolo da espiritualidade. A figueira estava ali plantada no meio, que era o povo hebreu, né? Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Mas Jesus interfere, o vinhateiro. Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. Se der fruto, ficará, senão, depois a mandarás cortar. E foi exatamente o que aconteceu, não deu fruto. É interessante notar que há uma outra parábola, não exatamente uma parábola, é uma representação que Jesus faz para dar o seu recado. Nós vamos encontrar isto no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 12 até 24. É muito interessante a relação da figueira, que é o povo hebreu. Olha só o que acontece dos versículos 12 a 24, do capítulo 11. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus tinha acabado de adentrar na entrada triunfal em Jerusalém. No fim da tarde, ele foi a Betânia, na casa dos seus amigos. Ali pernoitou, e no dia seguinte ele retorna para Jerusalém. É quando se dá esta passagem, olha só. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E, sendo já tarde, saiu fora da cidade, para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. O que parece isso? Aqui na parábola da figueira estéril, o vinhateiro pede ao senhor da vinha que não a corte agora, que permita que por mais um ano ela fique ali, porque o vinhateiro ia colocar esterco, ia cuidar dela e tal. E se ao final de um ano não desse frutos, aí então cortar. Né? Se desse fruto, ficaria. Mas acontece que o povo hebreu, a figueira, não deu frutos.
Esta passagem ali, que eu acabei de ler, da figueira que secou, já estava na última Páscoa. E justamente naquela festividade de Páscoa, que é uma festividade que dura ali 7 dias, então aconteceu esse episódio da figueira seca. Jesus deixou até o final, não desistiu do povo hebreu, mas eles não aceitaram. Então, a partir dali, foi encerrado o acordo que Jesus tinha feito com eles. A aliança se desfez ali. E ele, a partir dali, entregou na mão dos gentios a tarefa de dar frutos, conduzir as videiras, não é? Para que elas crescessem saudáveis, deem frutos, produzam o suco, ou seja, espiritualização. Esta é uma visão muito curiosa em que Jesus apresenta em etapas o ensinamento que serve para nós como indivíduo e para a coletividade nesse caso. Logo depois desse episódio, que ocorreu da figueira que secou, que é uma decorrência desta figueira estéril, não é? Aconteceu a crucificação. E quando Jesus, então, afirma tudo está consumado, o que aconteceu? O véu do templo se rasga de cima a baixo, não de baixo para cima, como se tivesse velho e alguém rasgasse, não, de cima para baixo. Como dizer, o sumo sacerdote já não tem aquela força que tinha como o dirigente espiritual do povo hebreu. A partir dali, estava desfeita finalmente a aliança entre o Cristo e o povo hebreu. Muito bem, ficam estas observações que a parábola da figueira estéril vale para nós como indivíduos também. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Nesse ciclo interminável de causa e efeito, se nós nos arrependermos de nossos pecados, daquilo que nos traz a culpa, nós estaremos sujeitos a esta lei de causa e efeito. Plantou, vai colher. Quando nós nos arrependermos, modificarmos a nossa disposição, seguirmos a lei de Deus, os ensinos do Evangelho, amar a Deus, amar o próximo, praticar a caridade, aí então não deixaremos de ter mortes trágicas, mas a nossa disposição íntima já não será daquela de causa e efeito. É uma circunstância própria das encarnações. No próximo vídeo, nós prosseguiremos no estudo das parábolas do Evangelho com a parábola A Porta Estreita. Está em Lucas 13, de 24 a 30. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.